Você foi ensinado a aceitar uma resposta que não funciona. A ciência diz que a água do dilúvio evaporou, ou se infiltrou no solo, ou voltou para os oceanos. Parece razoável, parece científico, parece suficiente para encerrar a conversa. Mas quando você faz os cálculos reais, quando confronta os números com a física básica, todas essas respostas entram em colapso ao mesmo tempo. E o mais perturbador não é o que a ciência não consegue explicar. É o que a própria Bíblia diz, que quase ninguém leu com atenção. Porque o texto não descreve água que sumiu. Ele descreve água que foi devolvida para algum lugar. Com precisão, por ordem. Quando você descobrir para onde foi, vai entender que o dilúvio não foi um desastre do passado. Foi um aviso para o presente. O problema matemático que ninguém resolve. Gênesis afirma que as águas cobriram todos os montes debaixo do céu, ultrapassando os picos mais elevados em cerca de 15 côvados. Só para cobrir o Monte Everest, que chega a perto de 9.000 metros de altitude, seria necessário um volume de água na casa dos 4,5 bilhões de quilômetros cúbicos. O problema é que todos os oceanos da Terra somados não chegam a 1,3 bilhão, menos de um terço do necessário. Então a questão que poucos fazem em voz alta é esta: da onde viria o restante? E, mais importante, o que aconteceu com ele depois? As explicações mais comuns: evaporação, infiltração no solo, redistribuição nos oceanos. Se dissolvem quando confrontadas com física básica. Evaporar esse volume exigiria energia solar equivalente a séculos de irradiação intensa. Absorver pelo subsolo demandaria vazios subterrâneos do tamanho de continentes, o que desestabilizaria a crosta terrestre inteiramente. E redistribuir nos oceanos atuais é impossível, porque eles simplesmente não têm capacidade. O impasse é real. 200 culturas contando a mesma história. Antes de qualquer debate teológico, há um dado histórico que merece atenção. Mais de 200 civilizações preservaram relatos de uma inundação que destruiu quase toda a humanidade. Os sumérios descrevem Zudra sendo alertado e construindo uma embarcação. Os babilônios narram Utnapishtim sobrevivendo à tempestade devastadora na epopeia de Gilgamesh. Os gregos falam de Deucalião e Pirra repovoando a terra após Zeus castigar a humanidade com as águas. Na Índia, Manu é salvo por orientação divina. Na China, há o grande dilúvio de Gu. Maias, astecas e incas também registraram uma destruição global causada por inundação. A estrutura dessas histórias é curiosamente similar. Água vinda de todos os lados, destruição quase total, poucos sobreviventes e um recomeço. Civilizações separadas por oceanos e milênios não chegariam ao mesmo enredo por coincidência. A hipótese mais lógica é que todas estejam descrevendo, à sua maneira, uma memória comum, o silêncio sobre o destino da água. Existe um padrão estranho nesses relatos que quase ninguém comenta. Todos descrevem a chegada da água com riqueza de detalhes. A chuva incessante, as fontes que se rompem, o caos, o medo, a destruição progressiva. A inundação é narrada com precisão quase traumática, mas quando as águas começam a recuar, os textos simplesmente avançam. Os sobreviventes saem das embarcações. A vida recomeça e o destino de bilhões de quilômetros cúbicos de água fica sem explicação. Esse silêncio se repete não só em Gênesis, mas em praticamente todas as tradições antigas. E ele não é um detalhe
menor. Se o maior evento hídrico da história humana de fato ocorreu, o paradeiro daquela água deveria ser uma das questões centrais do registro histórico. O fato de ninguém responder pode significar que a resposta não é simples, ou que ela não se encaixa nas categorias que usamos para explicar o mundo natural. Fontes abertas, fontes fechadas. O texto de Gênesis usa uma linguagem que lida com atenção, não descreve um processo climático. Ele afirma que as fontes do grande abismo foram rompidas e as cataratas dos céus foram abertas. Duas origens distintas, água vinda de baixo da superfície e água vinda de cima da atmosfera. Quando o dilúvio termina, o texto não diz que o sol evaporou os oceanos, nem que a chuva simplesmente parou. Diz que as fontes e as cataratas foram fechadas. O mesmo mecanismo que foi ativado foi desativado. Textos como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus, que circularam entre judeus e primeiros cristãos e foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, detalham essa parte que Gênesis apenas sugere. Falam de comportas, reservatórios e barreiras removidas por ordem, não por processos graduais. O livro dos Jubileus afirma que as fontes foram seladas e as águas retornaram aos seus lugares, não que se espalharam ou desapareceram, mas que voltaram a uma origem definida. O padrão é claro: abertura, liberação, fechamento, retorno. Não é caos, é controle. O aviso que ainda está em aberto. Em 2014, geólogos da Universidade Northwestern identificaram a cerca de 600 quilômetros abaixo da superfície terrestre um reservatório massivo de água aprisionado quimicamente no mineral conhecido como ringodita. O volume estimado equivale a aproximadamente 3 vezes toda a água dos oceanos visíveis. O próprio coordenador da pesquisa indicou que a descoberta poderia ajudar a explicar a origem da água nos oceanos, ecoando de forma inesperada a linguagem de Gênesis sobre fontes subterrâneas. A ciência não está confirmando o dilúvio, mas está tornando plausível o que parecia absurdo: reservatórios gigantescos de água acima e abaixo da superfície existem de fato. Diante disso, o dilúvio deixa de ser só uma questão histórica e se torna um padrão. Pedro, no Novo Testamento, afirma que assim como o mundo antigo foi julgado pela água, o mundo atual está reservado para outro julgamento. O aviso de Noé não foi dado em segredo. A arca foi construída à vista de todos, por anos, enquanto a vida seguia normalmente e ninguém sentia urgência. Quando as portas se fecharam, não havia meio termo. A pergunta que o relato deixa em aberto não é técnica, é pessoal. Se este vídeo quebrou algo que você achava que já entendia, não feche ainda. Escreve aqui embaixo uma palavra: arca. Só isso. Quero saber quem chegou até o fim e compreendeu o que está em jogo. Curte o vídeo agora. Não pelo algoritmo, mas porque essa mensagem precisa chegar em pessoas que ainda estão a tempo de ouvir. Se inscreve no canal e ativa o sino. Os próximos vídeos vão continuar destravando o que foi escondido por séculos nos textos que quase ninguém lê. E compartilha com alguém que ainda acha que a Bíblia é só uma história antiga, porque, assim como nos dias de Noé, o aviso está sendo dado agora. A diferença entre os que entraram na arca e os que ficaram fora não foi inteligência, não foi sorte, foi decisão. A porta ainda está aberta. Por quanto tempo? Só Deus sabe.